Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje eu falarei sobre esse incrível Denver Nuggets. Bom, no vídeo de hoje falarei sobre essa semifinal da Conferência Oeste entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Tem muita coisa a falar sobre essa série de 7 jogos, mas eu vou começar mostrando as previsões dos jornalistas da ESPN americana de quem ganharia a série e em quantos jogos seria. Vou colocar a imagem aí em algum canto da tela e aí vocês podem reparar, muitos falam que o Clippers ganharia em 6 jogos. Ok, aceitável, o Clippers de fato era favorito, então 6 jogos aceitável. Muitos outros falaram que o Clippers ganharia em 5 jogos, aí eu já acho muito forçado. A partir do momento que o Clippers ganhou do Dallas Mavericks de 4-2, eles não ganhariam de 4-1 do Denver Nuggets, porque o Nuggets é mais time do que o Dallas. Mas enfim, muitos falaram que o Clippers ganharia em 4 jogos, e teve um sujeito que ainda teve a coragem de falar que o Clippers ganharia em 4 jogos. Ou seja, achou que aquele time que perdeu 2 partidas basicamente para o Luka Doncic, que jogou sozinho, que ganhou a partida sozinho basicamente, aí que aquele time varreria esse Denver Nuggets. Enfim, surreal e bizarro achar uma coisa dessa. Mas assim o Denver chegou até aqui e assim deve continuar. Enfim, do outro lado, lá está o Denver Nuggets fazendo história nessa série. É a primeira vez na história da NBA em que o time vira, no mesmo playoffs, 2 vezes a desvantagem de 3-1. Ou seja, o Denver virou o Utah Jazz abriu 3-1 na série e o Denver virou. Aí o Clippers abre 3-1 na série e o Denver novamente vira esse 3-1. Só para ter ideia do tamanho disso, eu falei bastante dessa série contra o Jazz no vídeo que eu fiz sobre o duelo entre Mitchell e Murray, vou deixar aqui na descrição ou do lado aqui. Enfim, isso de um time virar uma desvantagem de 3-1 aconteceu apenas 13 vezes em toda a história da NBA. 13 vezes em centenas de duelos de playoffs. E 2 vezes foi o Denver no mesmo ano. Isso mostra muito da capacidade desse time, da capacidade mental mesmo de virar situações adversas. Mas enfim, agora vamos falar um pouco sobre esses 2 times. Primeiramente, o superestimado Los Angeles Clippers, um muito superestimado Los Angeles Clippers. Eles de fato montaram um elenco muito forte? Sim, de fato montaram, fizeram uma off-season perfeita e deram um all-in. Esse time do Clippers não tem pique de primeiro round até 2027, ou seja, eles deram um all-in, apostaram que com esse elenco eles vão ser campeões. Fica para a próxima, mas enfim. E o Clippers montou um elenco muito forte, sim, porém ele é superestimado por quê? Porque é um time muito mal treinado, pessimamente treinado. Doc Rivers é um treinador fraquíssimo e só foi campeão com o Celtics porque aquele time do Celtics era muito apelão. Aquele time do Celtics era roubado. Tem ali 4 jogadores potenciais Hall da Fama da NBA. O Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, que já são Hall da Fama, e o Rajon Rondo, que certamente será. Enfim, o Doc Rivers foi campeão com esse time porque o time era muito fora da curva. Mas um técnico bom com aquele Celtics faria eles serem campeões em 2008 e em 2009, 2010 também, e enfim, sabe-se lá quantas vezes. O Doc Rivers é muito fraco e chegou a ter comparações desse Clippers com o Chicago Bulls de Michael Jordan. É absurdo, cara, é absurdo, simplesmente. O patamar que eles tentaram encaixar esse time do Clippers é uma coisa absurda. E enfim, temporada aconteceu, os jogos rolando e tal, chega os playoffs. Como eu já disse, o Los Angeles Clippers perdeu para o Dallas em 2 jogos. Ele venceu a série por 4-2 e perdeu 2 vezes para o Dallas. E o Dallas é um time muito inferior ao Denver Nuggets. E foi nessas derrotas do Clippers, nessas 2 derrotas para o Dallas e as vitórias em sequência e a classificação para a semifinal de conferência, que fez nascer uma belíssima frase em relação a esse time do Clippers, que é: esse time do Clippers é muito bom mesmo. Eles ganham quando querem. Estão perdendo o jogo, mas quando quer ganhar, eles ganham a partida. É complicado. Isso simplesmente não existe. Nenhum time perde quando quer ou ganha quando quer. Isso não existe. Isso é impossível de acontecer alguma vez. E eles perderam
os jogos que perderam porque faltou competência, porque tiveram defeitos. É isso, é simples. Não foi porque eles perderam porque quiseram ou ganharam porque quiseram. Ganharam quando tiveram méritos, perderam quando tiveram deméritos. É simples. E essa narrativa foi seguindo, foi acontecendo até hoje, cara. Até esse jogo 7, ainda tinha gente que falava que o Clippers ganhava quando queria. E, enfim, por essas e outras eu achava esse time do Clippers, eu acho esse time do Clippers muito superestimado, e isso foi confirmado nesse jogo de hoje. Voltando pro outro lado, o Denver Nuggets. O Denver Nuggets, que ao contrário do Clippers, é muito subestimado. E o potencial desse time do Denver e o que eles vêm jogando até aqui, essa história que eles já vêm construindo, merece muito mais respeito do que recebe. Vamos lá. Em 2018, vamos lembrar um pouquinho da temporada 2017-2018, o time do Denver, muito jovem e muito regular, fica em nono colocado na Conferência Oeste após perder um jogo de vida ou morte contra o Timberwolves, na última rodada da temporada regular. E eles perderam esse jogo e ficaram de fora dos playoffs em 2018. 2019, o Denver tem a segunda melhor campanha da Conferência Oeste, da temporada regular. E chega aos playoffs, bate o Spurs por 4-3, primeiro jogo 7 desse time, e depois mais um jogo 7 contra o Blazers. E aí sim eles perderam, o Blazers se classificou. Mas foi uma série que o Denver vendeu caro, e era a primeira série de playoffs do time do Denver. Para ter uma ideia, eu me lembro dessa estatística, que o Paul Millsap, do Denver, ele tinha mais jogos em playoffs do que todo o resto do elenco do Denver somado. Então, era um time muito inexperiente. Então, completamente compreensível que fosse eliminado para o Blazers na temporada passada. Então, chega essa temporada agora, o Denver, na temporada regular, mantém o mesmo pique do ano passado, fica em terceiro colocado na Conferência Oeste e chega aos playoffs. Um time mais evoluído, mais preparado, mas que teve contra o Utah Jazz os seus altos e baixos. Não à toa, o Utah Jazz abriu 3-1, mas o Denver mostrou sua força e virou para cima do Utah Jazz e se classificou para essa série contra os Clippers. E tudo isso um time ainda muito jovem e ganhando casca, né? Ganhando experiência com todos esses jogos 7. E aí contra o Clippers a história se repetiu, viraram 3-1 e esse time mostrou que merece muito mais respeito do que vem recebendo. E, inclusive, são dois times e uma realidade muito distintas. O Clippers é um time de all-in, né, que fizeram todas as movimentações na temporada regular, como eu disse, buscando o título, nada mais do que o título, e deram a vida por isso. Né? Tem um elenco muito mais experiente, muito mais velho do que o do Denver, e era um time para ser campeão e mais nada. Fizeram de tudo, inclusive para ter essa bela dupla de Kawhi Leonard e Paul George. O Kawhi campeão pelo Toronto em 2019. E o Denver Nuggets é o contrário. O Denver Nuggets é um time que está sendo muito pacientemente, não sei nem se essa palavra existe, lapidado pelo grande técnico Mike Malone. Tem seus defeitos, claro, mas é um grande técnico e é o que vem montando esse time desde o começo. Muitos jogadores draftados, muitas apostas, mas principalmente está aí formando o seu Big Three entre Jokic, Murray e Michael Porter Jr. É um time muito jovem. E o Murray tem 23 anos, Michael Porter tem 21, Jokic tem 25. E o jogador que é para ser estrela, é para ser a referência desse time, é o Paul Millsap, que já não é uma grande estrela da NBA há uns 3 anos para mais. Então, é um time que está em construção. A realidade de Clippers e Nuggets era muito diferente. E o Denver foi gigante e conseguiu eliminar o time de Los Angeles. Enfim, agora falando um pouco sobre a série no geral, sobre passear um pouco em todos esses 7 jogos. Primeiramente, o jogo 1. O Clippers venceu por 120-98. Foi um jogo fácil para os Clippers, mas o Denver estava claramente muito baleado do jogo 7 contra o Utah Jazz. Porque eles jogaram contra o Utah Jazz em um dia, descansaram apenas por um dia e já tiveram esse jogo com o Clippers. Então, claramente, eles sentiram bastante, estavam muito baqueados e perderam facilmente para o Clippers, 1-0 para o Clippers. E aquilo que eu falei lá atrás, de como eles tratam diferente a derrota de cada um dos times, porque o Clippers quando perde porque quis, né? Perdeu, mas tá de boa, quando quiser ganhar, ganha. O Denver não, o Denver quando perdeu porque não é isso tudo, porque o time é fraco e enfim.
Aconteceu, jogo 1 deu Clippers. Jogo 2, o Denver já reagiu, mas jogou muito bem e conseguiu ganhar, empatou a série então em 1-1. E aí no jogo 3 e 4, o Clippers ganha também e abre a sua vantagem de 3-1. E nesses dois jogos, o Denver teve muito demérito. A experiência, talvez, pesou demais, porque foram muitos erros juvenis. O Denver foi muito juvenil nesses dois jogos, principalmente no jogo 3. Alguns turnovers, arremessos forçados, erros de bola que é claramente falta de experiência, principalmente do Michael Porter Jr. nesses jogos. Mas não apenas dele, o Jamal Murray também teve atuações muito ruins nessas duas partidas. E, enfim, aconteceu, o Clippers acabou abrindo a sua vantagem. Mas, então, chegam os jogos 5 e 6. Jogos 5 e 6. Acontece. O Denver provou nessas duas partidas que tem uma força psicológica, uma força mental enorme. E que, cara, como eu disse, merece muito respeito. Porque o poder de reação dele nesses dois jogos, de superar as vantagens do Clippers e com a faca no pescoço, né? Porque se o Denver perdesse a partida, era eliminado, e o Clippers não. Então, o Denver teve uma força mental incrível nesses dois jogos. E por quê? No jogo 5, o Denver, no comecinho do terceiro quarto já, ele chegou a perder por 15 pontos. E aí, então, ao longo do terceiro quarto e do quarto quarto, o Denver conseguiu tirar esses 15 pontos e ganhar a partida, diminuindo então a série para 3-2. E o jogo 6 foi ainda mais absurdo, porque o Denver ele chega no início do terceiro quarto a perder por 19 pontos. Então, ao longo do terceiro quarto e do quarto quarto, o Denver chegou a perder, tirou toda essa desvantagem de 19 pontos, e não apenas tirou os 19 pontos, como ele criou uma vantagem de 13 pontos. Ou seja, foi surreal o que o Denver jogou no segundo tempo dessa partida. Acabou ganhando por 111-98. Isso com Jamal Murray e Jokic jogando muita bola. Até o Paul Millsap também chegou, que está sendo bem criticado, porque realmente está jogando muito abaixo do que pode. Ele chegou a ser muito importante, liderando a reação do Denver no jogo 6. Mas enfim, jogo 6 então acaba com o Denver fazendo essa belíssima partida para cima do Clippers e levando mais uma vez ao jogo 7 e sonhando mais uma vez com essa virada histórica. E esse jogo 7 acabou sendo uma demonstração de muitas coisas que tinham que ter sido respeitadas e observadas antes, e que acaba sendo um choque de realidade merecido para muita gente. Bom, vamos lá. O cenário desse jogo 7 era: temos o jogo 7 entre um time que está fazendo um all-in e um time que ainda está em evolução, ainda está sendo lapidado, mas já é um contender. Sim, esse elenco do Denver Nuggets, mesmo se perder para o Lakers na próxima temporada, já é um time contender. Esse time do Denver é para ser campeão nos próximos anos, ou até mesmo nesse ano, não dá para duvidar. Enfim, esse jogo 7 era para ser um cenário de o time do all-in, um time dos jogadores experientes e campeões, principalmente o Kawhi Leonard. Na real, o único campeão do Clippers é o Kawhi, mas os outros jogadores são mais experientes. E era para esse time ter a cabeça no lugar e conseguir jogar em cima da fragilidade mental do outro time que está sendo lapidado, que está em evolução, do outro time que é jovem, de modo geral. Mas foi totalmente contrário. O Clippers sentiu, mais uma vez, muito a pressão. O Denver jogou tranquilo, o Denver jogou no pique que jogou os jogos 5 e 6, mas dessa vez não teve um primeiro tempo ruim, foi do início ao fim jogando muito bem. E, cara, o Denver fez uma defesa para cima do Clippers incrível nesse jogo de hoje. Kawhi Leonard e Paul George passaram mal nas mãos do Denver. E até mesmo o Jamal Murray. No finalzinho do jogo, ele teve uma jogada defensiva para cima do Kawhi Leonard, se não me engano, que foi espetacular. E aí o Denver recupera a bola e o Jamal Murray força o turnover, o Denver recupera a bola e mata no contra-ataque. Então, cara, foi absurdo. O jogo mental do Denver para cima do Clippers foi uma coisa absurda. E a organização também, o Denver mostrou que tem o que o Clippers não tem: um técnico. O time foi muito bem organizado, a defesa do Denver estava perfeita e o ataque liderado por Murray e Jokic.
destruiu a defesa do Clippers. O Jokic fez 16 pontos, 22 rebotes, 13 assistências, e o Jokic ainda jogou menos tempo do que poderia, porque a NBA, com a sua grande vontade de ter uma final de Los Angeles, marcando umas faltinhas inexistentes para o Clippers, acabou pendurando o Jokic em 4 faltas ali no finalzinho do terceiro quarto. Então o Jokic acaba jogando menos minutos no quarto por conta disso, né? Para não fazer a quinta e a sexta falta e ser expulso. Então o Jokic poderia ter números melhores do que esse que teve, mas ele jogou muita bola. E também o Jamal Murray, que voltou a ser o grande jogador que foi contra o Utah Jazz e nos últimos jogos contra o Clippers, e fez 40 pontos. E o Murray matou umas bolas muito absurdas, muito absurdas. Ele mata inclusive a bola que fecha a partida, que abre 98-80 para o Denver. Ele fecha matando uma bola de 3 de longe na cara do Kawhi Leonard. Então é uma coisa que tem um simbolismo muito grande. E hoje estou novamente com a camisa dele aqui, Jamal Murray 27, porque ele está sendo o grande nome desses playoffs, não tem dúvida disso. O melhor jogador dos playoffs 2020 até aqui, apesar da irregularidade, é Jamal Murray. Agora, falando dos deméritos do superestimado Los Angeles Clippers, é um time que tem alguns jogadores, cara. O Beverley é um jogador que eu não entendo porque tem tanta gente que gosta dele, porque ele é um jogador fraquíssimo, ele é muito ruim. Ele defende muito bem? Sim, ele tem uma defesa muito forte, mas é um jogador muito babaca. No final do jogo ele tentou lesionar o Jamal Murray e ele tem aquela famosa lesão que ele força do Westbrook. Então ele é um jogador muito babaca e no ataque não acrescenta nada para a equipe. Então ele é um jogador que é endeusado de uma maneira que eu realmente não entendo. E pior, ele ainda tenta achar que ele é algo que ele não é. Porque ele é um cara insignificante na liga e tenta ganhar destaque no trash talk para cima de jogadores gigantes como Stephen Curry. Sim, o Beverley em algum momento da vida achou que tinha moral para falar do Stephen Curry. Continuando. O Paul George tem uma marca muito bacana dele nesse jogo, que ele acertou em todo o jogo apenas 4 arremessos. 4 arremessos que ele acertou em todo o jogo. E o número de picks de primeiro round que o Clippers trocou para ter o Paul George são 5. Ou seja, o Clippers perdeu mais picks de primeiro round do que o Paul George teve de arremesso convertido nesse jogo 7. É uma estatística que serve exatamente para poder jogar na cara do Clippers mesmo, o tanto que eles apostaram o futuro da sua franquia nas mãos desse time, que não era garantia alguma que seria campeão. E o Paul George e o Kawhi Leonard, em todo o segundo tempo, ou seja, no terceiro e no quarto, eles somaram 5 pontos, 2 arremessos certos em 18 tentados, sendo 1 para 10 em 3 pontos. Ou seja, foi uma atuação ridícula e caótica dessa dupla do Clippers de Kawhi Leonard e Paul George. Enfim, é isso. Tudo que eu falei nesse vídeo serve para resumir apenas em que o jogo é jogado, o jogo é decidido dentro da quadra. Esse time do Denver Nuggets merece muito mais respeito do que estava recebendo, e eles provaram isso em quadra. E agora, nessa disputa entre Lakers e Denver Nuggets, veremos aí o que vai acontecer. Sei que de qualquer maneira o Denver tem que sair muito satisfeito da temporada que teve, não duvido deles se classificarem, mas o Lakers tem favoritismo, até porque tem Anthony Davis e LeBron James, principalmente LeBron James. E só para tocar num assunto também, posso estar sendo meio maldoso agora? Posso, mas para quem tentou, depois do título do Toronto em 2019, forçar uma comparação entre Kawhi Leonard e LeBron James, por favor, vamos parar com isso aí, porque não existe comparação. LeBron James está muito à frente de qualquer jogador da atual geração da NBA. E o jogador que vem depois do LeBron James ainda não é o Kawhi Leonard, é o Stephen Curry, pelo menos para mim. Stephen Curry é o segundo grande nome dessa geração atual. E aí na terceira posição, o Kawhi briga com o Kevin Durant. Enfim, talvez eu entrei numa polêmica desnecessária agora, mas não importa. O que vale é que o Denver Nuggets merece mais respeito do que tem, e vai ser um jogo muito lindo de se assistir entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Bom, no mais, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série entre Nuggets e Clippers. Deixe nos comentários também o que vocês acham que vai ser da série aqui pra frente entre Lakers e Denver Nuggets.
No mais, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!